Dogs. Dogs. Encante o seu pet com o que há de melhor. Dogs Pet Petiscos para cães e gatos. Temos os melhores e mais inovadores produtos do mercado pet. Seguimos um rigoroso processo de produção que nos dá qualidade e credibilidade. Produzimos para todo o Brasil e diversos países. Acesse nosso site www.dogspet.com e conheça nossa linha completa de bifinhos, ossinhos, molhos, snacks e muito mais. Dogs, o seu pet merece o melhor cuidado. Um ótimo dia a todos os nossos espectadores. Estamos aqui iniciando o programa Falando do Evangelho. Esse é um projeto de Deus que eu espero que seja frutífero em sua vida, em nossas vidas. Estamos diretamente aqui da Deus Vivo Web TV. E esse projeto é um projeto para lermos as Escrituras segundo Jesus. Nós vamos estar todas as quartas-feiras, neste horário, para falarmos do Evangelho. Estou aqui ao lado do meu amigo, querido, pastor Júlio César, aqui ao meu lado, está me dando um apoio aqui nesse programa, é o meu coordenador, então eu gostaria que ele se apresentasse aqui, todo mundo já conhece ele, né? Mas que ele falasse um pouquinho desse projeto, como ele nasceu e das nossas conversas, e, enfim. E depois nós vamos passar a apresentação desse projeto em termos de conteúdo, ok? Pastor Júlio, um ótimo dia para o senhor também. Ótimo dia, pastor Maurício, graça e paz a todos vocês que já nos acompanham ao vivo pela Deus Vivo Web TV, né? E é uma alegria muito grande estar participando dessa estreia aqui, né? Amém. Falando do Evangelho, né? Então, é a proposta que a Deus Vivo Web TV tem, é o que está na veia ministerial do pastor Maurício, como um professor, um mestre, um educador também, né? E as suas formações aí, dispensa comentário aí, seu vasto conhecimento dentro aí da palavra de Deus, aí trabalhando, né, na obra aí de ensino, né? Na qualificação de pessoas para o reino. E o pastor Maurício é uma pessoa que, pelo pouco de tempo que eu conheço aí nesse 1 ano de faculdade Cetro, né, pastor? Verdade, 1 ano verdade. já, né? 1 ano. É uma pessoa que tem se doado aí a prática da preparação do ensino de pessoas para o reino, né? Amém. E nós conversando, e ele nos também falou desse projeto, deste sonho que ele tem, e que se realiza hoje de estar aí dentro dessa programação falando de Evangelho. Então, agora aqui dentro deste canal, né, o Deus Vivo Web TV, nasce o programa Falando do Evangelho na coordenação e direção geral aí do pastor Maurício Mantovani. Amém. Então, a partir de hoje você vai ter aí 1 hora recheada da palavra de Deus, aí esse conteúdo trazido aí pelo pastor Maurício, e é coisas riquíssimas, né? E você, irmão, irmã, aí qual for a tua denominação, é importantíssimo que você nos ajude aí, compartilhe com o pessoal aí da sua igreja, da sua denominação, com seus amigos, deixe o seu like também, e ajudando aí o canal a crescer, a programação também. E o mais importante de tudo, pastor Maurício, é que vamos alcançar muitas vidas falando, Amém.
falando do Evangelho, né? Amém. Obrigado, pastor Júlio. Essas palavras aí, né? Realmente, a gente precisa dividir aquilo que Deus nos dá. E falando do Evangelho, tem essa conotação. Vamos dividir com as pessoas a nossa leitura bíblica. Vamos ler a Bíblia junto com as pessoas. O intuito desse projeto, deste programa, é que nós leiamos as Escrituras a partir de Jesus Cristo, né? Então, se é falando do Evangelho, o Evangelho é o assunto de toda a Bíblia, né? Não existe uma vírgula na Bíblia que não conduza ao Evangelho, que não faça a sua convergência no Evangelho, né? Então, é por isso o nome do programa, Falando do Evangelho. Quais os temas? Bom, os temas são bíblicos. Qual o nosso roteiro? A Bíblia. De onde para onde? De Gênesis a Apocalipse. Então, de Gênesis a Apocalipse, a gente vai, a cada programa aqui, estar falando do Evangelho, né? E praticando uma interpretação em que Cristo seja focalizado, que é uma hermenêutica bíblica cristocêntrica, ou seja, uma hermenêutica bíblica que vá colocar Cristo no foco, que Cristo seja o sentido das Escrituras, né? Tem muita gente procurando Jesus nas Escrituras, procurando Cristo nas Escrituras, mas eu não aconselho a fazer isso. Eu aconselho a ler as Escrituras a partir de Cristo, porque foi assim que ele ensinou. Nós vamos ver depois 2 textos riquíssimos, lá em João 5 e Lucas 24, onde Jesus dá o tom da conversa. Jesus, ele começa a ensinar a como interpretar as Escrituras a partir dele. Então, os programas que nós vamos fazer aqui, o roteiro bíblico que a gente vai seguir aqui, é um roteiro postulado pelo próprio Jesus. O próprio Jesus estabeleceu isso como um roteiro de leitura bíblica, o que nós chamamos de hermenêutica ou interpretação bíblica cristocêntrica, centralizada em Cristo. E isso é falar de evangelho em toda a Escritura. Mas aí vem uma pergunta, sabe, pastor? Falando de evangelho, é o nome do programa. Maurício, o que é evangelho? Vamos começar respondendo a essa indagação. O que é o evangelho? Existem várias assertivas, várias colocações, várias explicações, né, sobre evangelho. Não gosto muito desse termo atrelado a evangelho, porque evangelho não se explica, né, se expõe, se testemunha, se prega. Mas uma colocação de Paulo nos ajuda a entender qual é o DNA do evangelho. E essa explicação, digamos assim, essa colocação de Paulo, se encontra lá em Romanos capítulo 1, onde Paulo, é um texto muito conhecido de todos nós, né? Romanos capítulo 1, verso 16, que diz o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Existe outro evangelho? Bom, qualquer evangelho que seja centralizado no homem não é o evangelho de Cristo. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois, por conta disso, está ali na sua tela, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então vamos lá. Não me envergonho do evangelho de Cristo. Como ele diz, como ele explica, como ele expõe o que é a natureza do evangelho de Cristo. É o poder de Deus. Eu não me envergonho daquilo que Deus faz. Eu não me envergonho daquilo que Deus apregoa. Eu não me envergonho daquilo que é Deus revelado em Cristo. Eu não me envergonho do evangelho por conta disso. E o evangelho há uma afirmativa de Paulo aqui, é o poder de Deus. Agora vamos pensar um pouco nessa declaração. Se o nome do programa é Falando do Evangelho, o que é evangelho? Evangelho é o poder de Deus. O que é o poder de Deus? É tudo aquilo que Deus pode realizar, fazer na nossa direção.
porque é um poder para a salvação. Poder cuja finalidade é salvífica, é redentiva, redentora, resgatadora. É tudo aquilo que Deus faz com o seu poder, o seu próprio poder, não envolvendo nenhum poder humano. Aquilo que se define como evangelho não pode entrar na balança dessa definição o poder humano, porque o poder de Deus está bem definido, né? Está bem esquadrinhado aqui. Não entra nenhuma potencialidade humana no evangelho, senão não é evangelho, né? É pseudo-evangelho, ou como se diz hoje, evangelho fake, que tem muito por aí, né, pastor? Tem muito por aí. O evangelho que não conta com o poder de Deus, com a potência divina, com a realização redentora divina. Porque evangelho é tudo aquilo que Deus faz para nos aproximar dele. E ele o faz numa pessoa e numa obra, que é a pessoa e obra de Jesus Cristo. Então esse é o evangelho de Cristo que Paulo está aqui expondo aos romanos, aos cristãos de Roma. Então, é com base nesse evangelho que nós podemos falar de evangelho. Ok? Então nós temos aí um grande gatilho, né? um fundamento, diria, para a gente falar de evangelho. A própria colocação que Paulo faz de evangelho. Então, tudo aquilo que tem o empoderamento humano, tudo aquilo que é a ação humana, não tem a cara de evangelho. Mas tudo aquilo que Deus faz em nós, através de nós, para conosco, na nossa direção, isso é evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é aquele que crê? Aquele que crê é aquele que não deposita mais as esperanças somente em si mesmo. Deposita as esperanças no Criador e Redentor de sua vida, que é Deus, o Deus revelado em Jesus. Isso é evangelho, né? Então vamos partir da premissa de Paulo, vamos partir daquilo que o próprio Paulo coloca como sendo evangelho. Então, aonde está isso em toda a Escritura? Está na interpretação cristocêntrica, ou seja, está em olhar as Escrituras com o olhar que Jesus ensinou. Que se o evangelho de Deus é revelado em Cristo, que é o poder de Deus para a salvação, então ele está em toda a Escritura. E é isso que nós vamos fazer nesse programa. Nós vamos roteirizar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Vamos ver algumas passagens bem importantes, bem determinantes neste enredo, e vamos aplicar a interpretação, ou Cristo como chave hermenêutica, ou chave interpretativa para toda a Escritura. É isso que nós vamos fazer. E quem escreveu esse roteiro para nós? Foi o pastor Maurício Mantovani? Nem pensar, que se fosse o roteiro dele, seria outro, né? Se fosse o roteiro do pastor Júlio, ou de qualquer um de nós, seria um outro roteiro. Mas o roteiro de Jesus é esse aqui, que eu quero abrir com você, lá em Lucas, no capítulo 24. Evangelho de Lucas, no capítulo 24, aonde o Senhor Jesus Cristo ensina a interpretar as Escrituras. Dada essa introdução aí, então, pastor, Sim, isso é a introdução só. Eu quero já deixar aqui as minhas felicitações, parabéns por esse projeto, né? E que Deus abençoe, né? E que Deus abençoe grandemente aí os nossos espectadores, os nossos ouvintes, né? E aquilo que eu já disse, né? Compartilhe com seus amigos, irmãos, com todos, né? E dada essa introdução, pastor, nós vamos chamar, posso chamar aqui? Posso ter a honra? Por favor. Nós vamos chamar aqui o patrocinador, e aí Sim. o senhor entra aí com a explanação, e eu vou ficar só assistindo dali, aprendendo também, assim como os irmãos que estão em casa. Amém. Maravilha? Amém. Vamos então ao nosso patrocinador, e aí... Dogs. Dogs. Encante o seu pet com o que há de melhor. Dogs Pet Petiscos para cães e gatos.
Temos os melhores e mais inovadores produtos do mercado pet. Seguimos um rigoroso processo de produção que nos dá qualidade e credibilidade. Produzimos para todo o Brasil e diversos países. Acesse nosso site www.dogspet.com e conheça nossa linha completa de bifinhos, ossinhos, molhos, snacks e muito mais. Dogs, o seu pet merece o melhor cuidado. Dogs. Dogs. Encante o seu pet com o que há de melhor. Dogs Pet Petiscos para cães e gatos. Temos os melhores e mais inovadores produtos do mercado pet. Seguimos um rigoroso processo de produção que nos dá qualidade e credibilidade. Produzimos para todo o Brasil e diversos países. Acesse nosso site www.dogspet.com e conheça nossa linha completa de bifinhos, ossinhos, molhos, snacks e muito mais. Dogs, o seu pet merece o melhor cuidado. Pois bem, nós ouvimos aí o nosso patrocinador do programa, Dogs. Muito bem, vamos entrar então nos conteúdos aqui propostos. Eu costumo dizer que não sou pregador, tá, gente? Eu sou um professor. Eu sou alguém que gosta de expor a palavra de uma maneira exegética, de uma maneira bem detalhada. Eu acredito que as escrituras não podem ser lidas de maneira afobada, de maneira apressada. Elas têm que ser lidas de maneira minuciosa, investigativa. Por quê? Inclusive Lucas fez isso, né? Na escrita do seu evangelho, ele diz de que maneira ele escreveu esse evangelho. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele foi detalhista, ele foi minucioso naquilo que, nos fatos, né? Não nos boatos, mas nos fatos, a respeito de Jesus Cristo, tá? Do seu ministério, sua vida e sua obra. E nada melhor do que começarmos esse projeto com a interpretação bíblica ensinada pelo Senhor Jesus. O que me intriga muitas vezes, nesses 26 para 27 anos de sala de aula de teologia, é que as pessoas estão buscando cada vez mais fórmulas de interpretação das Escrituras. E já existe uma fórmula ou um fundamento dado pelo próprio mestre, ensinado pelo próprio Jesus, de como interpretar e entender as Escrituras. Só que na cabeça de muita gente é preciso se inventar mais coisas, se incrementar mais a nossa leitura e interpretação das Escrituras, mas eu não vejo por que a gente fazer isso. Jesus já deu a deixa, já deu a dica. Como interpretar as Escrituras? Através dele, da pessoa e da obra dele. Este texto em questão, ele tem algo que remete à pessoa e à obra de Jesus Cristo. Ele deve ser lido a partir dessa pessoa e dessa obra. Então, esse texto tem um nexo divino, ele tem a coerência divina, ele vai ter a hermenêutica de Deus, teocêntrica, em Jesus Cristo, ok? Então, eu vou ler essa passagem aqui de Lucas, capítulo 24, vai aparecer aí na sua tela, nos versos 44 a 47, do 44 ao 47. É muito interessante esse texto. Para mim, foi a maior aula de interpretação bíblica dada na face da terra, tá? Olha o que Jesus ensina. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Aqui Jesus já estava ressurreto. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: vamos para 46. Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Aí o 47.
e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, que é a localidade onde o Espírito Santo seria derramado, aonde o Pentecostes aconteceria. O Pentecostes é a potencialização divina para o serviço cristão, para o testemunho cristão e também para o entendimento cristão das Escrituras. Porque sem a ação e a movência do Espírito, não se entende as palavras que Jesus disse aqui há mais de 2000 anos. Simples assim. Então vamos começar pelo início aqui do verso 44, já lido, né? Lucas 24, 44. E disse-lhes. Todas as vezes que você vê essa declaração partindo de Deus, e Jesus Cristo é o Deus humanado, morto e ressuscitado, e disse-lhes, tem o empenho da autoridade, da outorga divina na palavra dita. Não é só um discurso de Jesus, não é uma mera logia, tá? Não é uma mera fala de Jesus. E disse-lhes, tem o peso e a conotação da autoridade divina, dizendo, ensinando, apregoando a si mesmo. Então, e disse-lhes, foque bem nesse disse-lhes, que é o que Jesus está dizendo é a verdade. E tudo que Jesus não está dizendo é a mentira. É simples. A distinção é muito clara. Então, Jesus vai falar. Então, se Jesus vai falar, é porque é verdade. E o que ele vai falar? São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Onde ele disse isso? Num texto que a gente vai ler daqui a pouco, que é João capítulo 5. Depois a gente vai ler esse texto. Estando ainda convosco. Ele não estava mais, ele estava agora ressurreto, no corpo ressurreto, se comunicando com os seus discípulos. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim. A gente tem que ser muito detalhista. De mim, dele mesmo, da sua própria pessoa. Jesus está falando dele. Ele é a chave de Deus para se entender as Escrituras. E quais eram as Escrituras da época em que Jesus falou isso, disse isso? O Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a Bíblia que Jesus usava, lia, apregoava, interpretava e cumpria. A palavra é muito clara. Convinha que se cumprisse. Quem é o cumprimento? A pessoa e a obra de Jesus. Tudo que é de mim, centralizado em Jesus. Cristocêntrico é centralizado em Jesus. Estava escrito aonde? No Antigo Testamento. Lei, Pentateuco. Entenda, a lei são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Você não pode pensar que a lei, no sentido geral, no sentido singular, sejam somente as leis do Sinai. É muito mais que isso. Os hebreus interpretavam a lei como sendo a Torá, os 5 primeiros livros das Escrituras. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Isso é lei. Então, tudo que de mim está escrito na lei. Olha o detalhe aqui, que muita gente passa batido, passa rápido nisso aqui e se esquece disso aqui. A lei de Moisés, ou seja, o Pentateuco, como nós conhecemos, os 5 primeiros livros das Escrituras, falam de Jesus. Quem está ensinando e dizendo isso? O próprio Jesus. O assunto de Gênesis sou eu. O assunto de Êxodo sou eu. E assim vai, até Deuteronômio. Nos profetas, o assunto de Josué, até o último profeta inspirado por Deus, sou eu. E nos Salmos, a linguagem psalmóia aqui que está no grego, mas a linguagem salmos ou escritos, né, que são os escritos de sabedoria e poesia, quer dizer, todo o restante, né, editado do Antigo Testamento, também o assunto é ele, nessa porção das Escrituras. Né? O assunto de Jó é Jesus? É. Muita gente não consegue perceber, mas é. Tá? Mas fala do sofrimento. Mas onde tem explicação do sofrimento humano
senão na soberania amorosa de Deus, na soberania providente de Deus. Cantares, faz parte de Salmos? Faz. Nessa descrição aqui literária, sim. Mas onde está Cantares? Onde Cantares está apontando Deus, revelado em Jesus Cristo? Onde isso é cristocêntrico? A gente vai ver tudo isso nas nossas leituras semanais, nas nossas hermenêuticas cristocêntricas da Bíblia. Mas isso quer dizer o seguinte: todo o Antigo Testamento, que é a Escritura já inspirada e registrada, e propalada, e divulgada, e acessada pelas pessoas da época, tudo isso tem como explicação a pessoa de Jesus. Ou seja, Jesus explica tudo isso nele, em mim, ou se cumprisse tudo que dele se cumprisse, tudo que de mim estava escrito na lei, tudo que de mim estava escrito nos profetas, tudo que de mim estava escrito nos Salmos. Não podemos passar por esse texto aqui de maneira rápida demais. A gente tem que entender, então, Jesus está dizendo que toda a Bíblia se cumpre nele. E toda a Bíblia fala dele exatamente isso. Isso é hermenêutica cristocêntrica. Então, Jesus está dando essa aula, tá? E a gente precisa absorver essa aula. Essa aula foi dada só aos discípulos? Não, a todos nós. E nós vamos ver, aqui na continuidade, o verso 45, tem algo muito interessante para todos nós aqui. O verso 45 é aqui que está a movência do Espírito. É aqui que a passagem de Jesus fala de como interpretar a Bíblia cristocentricamente. Como ir da revelação de Jesus Cristo para as Escrituras, de Cristo para as Escrituras. Essa é a dinâmica correta da hermenêutica de Jesus. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Desta maneira. Como assim, abriu-lhes o entendimento? Não foram os discípulos que fizeram um curso sobre Jesus, fizeram um intensivão sobre Jesus e começaram a entender toda a lei de Moisés, todo o Pentateuco, começaram a entender as Escrituras. De até então? Não. É muito claro aqui a ação verbal divina. Então, abriu-lhes o entendimento, abriu a compreensão. Isso significa milagre operado pelo Espírito de Deus. A hermenêutica cristocêntrica é um milagre divino produzido na vida humana. Parte de Deus, não parte de nós mesmos, não parte da gente. A gente não consegue chegar à compreensão das Escrituras se o próprio autor das Escrituras não abrir o nosso entendimento. Entende? Está muito claro isso aqui. Abrir o entendimento é preparar a inteligência que Deus me deu como ser humano para absorver aquilo que Ele tem para ensinar. Portanto, é um processo divino, não é um processo humano. Muita gente começa a interpretar as Escrituras a partir do método escolhido. Isso é um erro crasso e fundamental, porque as Escrituras têm um roteiro, e esse roteiro é cristocêntrico. Qual é o roteiro? Grave, 3 M's: milagre, método e ministério. Esse milagre é o que nós estamos falando aqui agora. Abriu-lhes o entendimento, isso é milagre. Isso não é uma conquista humana, é uma aquiescência humana. O ser humano recebe de Deus algo chamado revelação, e a revelação é o próprio Cristo. É Deus dizendo quem é em Cristo pela movência e pela ação do Espírito. Simples assim. Não tem complicação. Quem complica as Escrituras, gente, somos nós. A gente complica um bocado. A gente vai para o método preferido. Nada contra os métodos, a gente usa vários métodos, e todos eles são muito legítimos, mas nós temos que colocá-los nos seus lugares devidos. São métodos, eles vêm pós-milagre. Ah, mas como assim? Isso é subjetivo? Então não vamos falar de Deus.
Vamos falar só de ciência. Como se ciência não tivesse subjetividade, né? Mas tudo bem. Então, vamos falar aqui de milagre produzido por Deus. É aquilo que está na descrição do verso 45. O milagre para descortinar e abrir as Escrituras para cada um de nós é operado pelo Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que mostra quem é Jesus nas Escrituras. E Jesus é aquele que conduz ao Pai. É simples, não é uma complexidade. A Bíblia é para poucos, as Escrituras são para poucos, nem todo mundo entende. Espera um pouquinho. Então, o que Jesus estava falando não é tão efetivo assim. Então, quer dizer que o nosso jeito de pensar as Escrituras está mais certo do que a aula que Jesus deu. É claro que eu estou ironizando, você sabe disso. Eu estou ironizando. Não é assim, é ao contrário disso. Ao abrir as Escrituras, se o milagre da revelação, se esse descortinar do Espírito de Deus, se isso aqui que está no verso 45, que a gente acabou de ler agora, não acontecer na minha vida, não existe uma leitura ou uma interpretação cristocêntrica de nenhum texto das Escrituras. Existe uma pesquisa. Existe uma averiguação do mundo bíblico, do texto bíblico, da semântica bíblica, da gramática bíblica, mas não existe revelação. Revelação é o descortinar divino, para que eu trabalhe na minha pesquisa, na minha metodologia, nos meus referenciais teórico-metodológicos, de leitura e interpretação da Bíblia. Mas vamos colocar os pingos nos is. Primeiro vem o milagre. Então abriu-lhes, note bem, eu amo essa palavra, abriu-lhes, descortinou, desvendou, tirou a venda dos olhos, tirou as escamas dos olhos, tirou aquilo que bloqueava a revelação de quem é Deus. Aqui é Deus explicando a gente, não é a gente explicando Deus. A dinâmica aqui é outra. Abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Por que eles precisavam compreender as Escrituras? Porque eles tinham que dar aula de Bíblia? Não, a aula deles era na vida, a aula deles era no testemunho, a aula deles era na pregação e no ensino do Evangelho, a partir das suas próprias vidas, a partir de seus próprios ministérios. É muito claro isso, na dinâmica de Jesus, na hermenêutica de Jesus. É que a gente se embrenha em tanto processo hermenêutico, muitas vezes, já fiz isso muitas vezes, e às vezes, teimosamente, ainda faço em alguns pontos, mas a gente precisa ser educado pelo Espírito de Deus, pela didática divina, de lermos as Escrituras, a partir de Jesus. Como é que é isso? Na prática é você parar de falar um pouco e ouvir um pouco mais a voz de Deus. É isso que eu tenho aprendido a fazer nos últimos anos. Deixa eu escutar o que Deus tem para falar. E isso acontece. O versículo 45 do capítulo 24 de Lucas, ele acontece na minha vida. Quando eu escuto o que Deus tem para dizer, quando eu não tento explicar Deus para mim mesmo ou para os outros. Então, abrir o entendimento fala, Deus, fala comigo. Você sabe o que Deus vai falar com cada um de nós? Jesus Cristo. Essa é a palavra de Deus. Logos, verbum Dei. Essa é a palavra, o verbo encarnado de Deus. É isso que ele vai comunicar a você e a mim. E isso é Jesus, o Espírito de Cristo, abrindo o entendimento dos seus discípulos, que atualmente falando somos nós. Então, esse versículo aqui, para mim, é fundamental para a gente entender como ler a Bíblia visualizando o Evangelho, vendo a presença do Evangelho em cada texto, sem complicar a situação, que é o que a gente muito faz. Quer ver uma forma de complicar o Evangelho? Quer ver uma forma de complicar a hermenêutica ensinada por Jesus nesta aula aqui, ressurreta? Eu sou da corrente teológica tal. Eu sou da corrente tal. Meu Deus do céu. Jesus nunca ensinou corrente nenhuma. Eu posso gostar historicamente do pensamento do fulano, cicrano, beltrano. Ok, mas não morra por causa disso e muito menos mate.
eu sou avivado, eu sou tradicional, eu sou isso aqui. Todos os rótulos que fogem fundamentalmente à proposta original de Cristo ao interpretar as Escrituras. Quer entender as Escrituras? Passa por mim, é o que Jesus está dizendo. Eu sou a chave, eu sou o gatilho para que você entenda. E isso acontece miraculosamente, sobrenaturalmente, através de uma revelação do Espírito Santo. Depois você vai escrutinar, buscar, pesquisar métodos, caminhos a serem seguidos. Mas não esqueça que você, para isso, precisa chegar no ministério. O milagre é Deus abrindo as nossas mentes. O método é você pesquisando, porque não existe cristão, verdadeiramente cristão, que crê nas Escrituras, que crê na palavra de Deus, que seja preguiçoso, que não escrutine, que não pesquise, que não leia. O cristão tem que ser o sujeito que mais lê nesse mundo, tá? Porque ele precisa pesquisar aquilo que ele já crê. Tá ok? Então, eu vou para o método, para a metodologia, mas onde isso tem que desembocar? No próximo, na pessoa que está do meu lado, na minha família, nos meus relacionamentos, né? Eu preciso ser o bom perfume de Cristo na vida de alguém, eu preciso chegar na vida de alguém, eu preciso ser aquele porta-voz de Deus para a vida de alguém. Tudo isso a gente chama de ministério. Seja qual for o desdobramento da sua ação ministerial, você é uma testemunha de Cristo. Essa é a questão envolvida. Milagre, método, ministério, a gente fala isso várias vezes, em aula, em sala de aula, por muitos anos. Então, nós precisamos desta hermenêutica para interpretarmos as Escrituras. Se nós não tivermos isso, não adianta você começar lá em Gênesis, tentando descobrir quantos dias da criação, se são dias originais, se os ions, né, que são dias em hebraico, você vai atribuir a milhões de anos, a milhares de anos. Tudo isso é especulação, tudo isso é muito hipotético. Nada disso é concreto dentro do processo da revelação de Deus. Está lá o registro. O que a gente tem que entender é como que a partir de Cristo a gente entende aquela mensagem de evangelho contida na criação, que nós vamos ver, né, em outros programas. Nós vamos começar por ali. A criação fala de evangelho? Fala. Desde o início, desde o primeiro versículo de Gênesis, capítulo 1, verso 1, lá tem evangelho. Lá aponta para evangelho. Senão, essa hermenêutica de Jesus estaria equivocada. Porque ele falou da lei, a lei começa lá em Gênesis 1. Tá? Então, olha o desdobramento, só seguindo aqui esse verso. O 46, olha que interessante. Você pode ler comigo o 46? Aparece aí o versículo 46. Enquanto isso, eu tomo uma aguinha aqui. Às vezes, quando a gente fala assim, olha na tela ali que está aparecendo o versículo, é desculpa para tomar água, você sabe disso. Tem que molhar a garganta, né? Olha o 46. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha. Quem que convencionou? Como assim convinha? Quem que deliberou? Trindade reunida numa reunião, aquela mesa só tem 3 cadeiras, Pai, Filho e Espírito Santo. Então houve uma convenção. O Filho vai padecer, o Filho vai para a cruz, e ao 3º dia ele será ressuscitado dos mortos. É isso que está Jesus explicando aqui. Tá? Jesus está dizendo, o evangelho se tem a partir da pessoa e da obra dele. Cristo padecesse. Para que Jesus encarnou nesse mundo? Por que Jesus veio a esse mundo? Para morrer. Morrer aonde? Morrer numa cruz. Para quê? Para ressuscitar ao 3º dia. Na cruz ele mata a morte. Na ressurreição ele desfila com a morte na mão. É assim que acontece. Essa é a hermenêutica cristocêntrica. É isso que Jesus faz. Né?
Então ele está explicando o enredo da pregação do Evangelho. Olha que interessante. Eu vou abrir a mente de vocês para vocês terem um recado para dar. Que recado? Aquele mesmo que eu dei lá em Marcos capítulo 1. Quer ver? Ele vai ser reverberado aqui no verso 47. Dá uma olhadinha comigo. E em seu nome, olha que interessante o 47. Bota aí, queridão, 47 na tela para a gente ver. E em seu nome se pregasse o quê? O arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Em todas as nações, tá, gente? Inclusive no Brasil, começando por Jerusalém. Olha que interessante. E em seu nome, quer dizer, de acordo com o caráter e a autoridade divina, você pregue o arrependimento. Meu Deus do céu. Jesus falou, arrependei-vos e crede, lá em Marcos 1. Ele falou, arrependei-vos e crede. Esse é o cartão de visitas, a plataforma ministerial de Jesus, arrependei-vos e crede. Arrependimento dá razão para Deus e dizer que fora de Deus está tudo errado e que eu estava errado e Deus estava certo o tempo todo. O errado sou eu, o certo é Deus, arrependimento. Não tem nada a ver com remorso, não tem nada a ver com tristeza humana produzida e reproduzida, nada a ver com isso. Arrependimento é uma geração do Espírito, é uma moção do Espírito, mostrando o quanto eu estou errado e o quanto eu preciso de Deus. Olha aí o Evangelho. E a remissão dos pecados. Todo o processo redentivo de Deus, ele tira as nossas culpas, tira os nossos pesos, ele nos liberta de nós mesmos, remissão dos pecados. Para Deus, você que creu, não é mais pecador. Você é um projeto de santificação para Deus. É isso, e é diário. A tua cruz agora passou a ser diária, dioturna, eu diria. E em todas as nações, começando por Jerusalém. Ou seja, tem algum povo, alguma nação, alguma cultura que está fora do alcance de Jesus? Não há. Então, o que a gente precisa compreender desse texto? Nós precisamos de uma hermenêutica cristocêntrica, nós precisamos dessa atmosfera do milagre de Deus, se interpretando para cada um de nós, como dizia Calbart, Deus dizendo quem Ele é, isso é revelação. Tá? E essa revelação, a partir dessa revelação que é milagre, lembra do primeiro M, milagre, você agora crendo, parta para as Escrituras usando a metodologia ou as metodologias que vão te ajudar na maior compreensão de todos os textos bíblicos. Simples assim. E isso tem que redundar em ministério. Não existe cristianismo teórico. Não existe teoria. Aliás, não existe teoria na Bíblia. Eu brigo às vezes com as pessoas, porque eu brigo, gente, não parece, mas eu sou bravo. Quando fala assim, vai estudar a matéria da Bíblia, vai estudar teoria, o nariz maior que o meu. Nunca. A Bíblia não tem teoria, a Bíblia só tem a prática registrada de um Deus redentor. Não tem uma vírgula de teoria na Bíblia. Existe teoria sobre a Bíblia, mas a Bíblia não apresenta nenhuma teoria. Começa por aí. Então, tudo que se diz na revelação divina é para ser praticado, senão sequer foi aprendido. Eu sei o que é o amor. Muito bem, você está amando quem? Eu sei o que é servir. Muito bem, você está servindo quem? Essa é uma questão envolvida aqui, meus queridos. Bíblia não tem nada de teórico. Papel é só onde está o registro e a encadernação e a edição. Só. Tudo que fervilha nessas páginas é uma prática divina que já foi registrada, preservada, editada e chegou até nós. O nome é Bíblia. Ok? Então, Bíblia, teoria, matéria teórica. Teórica é o que a gente faz na vida. Teoria é o que a gente vê nos meios de comunicação por aí. Teoria são os recados midiáticos sem nenhum fundamento de vida. Isso é teoria. Entendeu? Teoria é autoajuda. Deus é a ajuda do alto. É diferente. Então a Bíblia, ela é realmente o escrito, o registro do que Deus já fez e precisa ser interpretado conforme Deus.
não conforme a gente. Mas a gente tem inteligência para entender as palavras. Claro que sim, obviamente dada por Deus, né? Diga-se de passagem. Mas tem uma coisa muito interessante aqui. Jesus ensinou o caminho das pedras. Primeiro eu preciso abrir sua mente, Maurício. Primeiro eu preciso descortinar a tua compreensão, Maurício, para você olhar para as Escrituras a partir de mim mesmo, a partir de Jesus. Ele está dizendo, tudo que de mim, aqui ó, o verso 44, né? Tudo que de mim estava escrito na lei, nos profetas e nos escritos, ou nos salmos, na outra tradução. Então, hoje eu quero deixar com você essa primeira provocação. Não tem como abrir as Escrituras se o Espírito de Deus não abrir a nossa mente. Não tem como. A não ser que você queira só angariar conhecimento sobre Deus. Tudo bem. Aí, naturalmente, você pode ler a Bíblia como você lê Milton, como você lê Shakespeare, como você lê qualquer outro tipo de literatura, como você lê o Dostoiévski, que eu adoro. Não. Você precisa, eu preciso, vamos falar aqui na primeira pessoa, tá ok? Porque o que eu estou falando para você precisa servir para mim, primeiramente. Quando eu falar com você, eu tenho que falar olhando num espelho. Eu estou aqui diante de uma câmera, mas eu não estou olhando somente para ela, eu estou olhando no meu espelho. Eu estou dizendo, Maurício, você faz assim, serve para você, porque senão não é legítimo o que você está falando. E aqui eu estou embustando aqui, eu estou embusteiro aqui. Eu não estou para isso. Tá? Não vou perder meu tempo para enganar ninguém. A questão é, como dizia minha avó, né? Minha avó falava assim, quem fala a verdade não merece castigo. Então vamos falar sempre a verdade uns com os outros. Tá? Então a questão é, eu preciso ser descortinado, eu preciso ser revelado por Deus. Tá? Não é alcançar a revelação me alcançando. Eu preciso agora que a revelação de Cristo me alcançou, descortinou. O versículo 45 de Lucas 24 se cumpriu na minha vida, então o entendimento foi aberto, então agora eu vou para as Escrituras. Só a partir disso eu vou para as Escrituras. Meu conselho para você, não pregue, não dê um estudo, não compartilhe das Escrituras, sem antes passar por esse processo de Jesus, sem antes você passar por isso, sem antes você ser descortinado pelo Espírito de Deus. Na semana que vem, nós vamos continuar o nosso bate-papo, e você vê que não consegui nem abordar aqui o capítulo 5 de João, que eu havia falado anteriormente. Mas nós vamos abordar no próximo encontro de quarta-feira e vamos partir para as Escrituras. A nossa proposta é essa, falando do Evangelho, uma hermenêutica cristocêntrica da Bíblia, de toda a Bíblia. Então, nós vamos começar lá atrás, lá em Gênesis, desde a criação até a nova criação, até a consumação de todas as coisas. Tá ok? Eu quero deixar aqui o meu abraço, o meu beijo no coração das pessoas, né? No sentido de trilharmos essa caminhada juntos. Eu quero partilhar com você aquilo que Deus tem me colocado há mais de 25 anos dentro de investigação bíblica, sala de aula, experiência de vida. Eu quero condensar tudo isso neste programa. Falando do Evangelho, de que maneira? Olhando as Escrituras através de Jesus. Eu espero que Deus se manifeste através da pessoa de Cristo, pela ação do Espírito Santo, na sua vida, na sua família e nos seus ministérios. Em nome de Jesus. Me despeço por aqui. Amém. Dogs.
Dogs. Encante o seu pet com o que há de melhor. Dogs Pet Petiscos para cães e gatos. Temos os melhores e mais inovadores produtos do mercado pet. Seguimos um rigoroso processo de produção que nos dá qualidade e credibilidade. Produzimos para todo o Brasil e diversos países. Acesse nosso site www.dogspet.com e conheça nossa linha completa de bifinhos, ossinhos, molhos, snacks e muito mais. Dogs, o seu pet merece o melhor cuidado.